Oi gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo, meu nome é Milena e hoje a gente vai estar fazendo uma leitura intuitiva, canalizada para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário. Vamos ver quais são as energias que vão estar disponíveis para vocês, o que a espiritualidade deseja falar. Já peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim você sabe quando tem vídeo novo por aqui, e também curta o vídeo, assim você ajuda o canal a crescer. Vamos lá, vou tirar 3 conselhos com o Pergunte ao Oráculo. Você é a pessoa mais importante de todos os seus processos. Tome para si a responsabilidade de suas escolhas e saiba defendê-las quando questionado. Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode te tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. E não espere a aprovação alheia para se satisfazer com suas conquistas. Seja seu maior fã também. Não use os outros como modelo. Sempre haverá alguém pior e alguém melhor do que você no mundo. Seu parâmetro deve ser você mesmo ontem. Você está melhor hoje. Então aqui, eu sinto que você está passando por um processo interno muito grande, né? Só que muitas vezes eu sinto que você se depara com algo que você tem que cortar da sua vida, que você tem que melhorar. Só que, como é algo que está muito enraizado dentro de você, isso faz com que você tenha medo de enfrentar essas dores, de olhar para isso de novo. E aí você acaba sempre deixando de lado, sempre achando que tem algo antes para fazer. Então, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de uma questão interna, você sempre pode procurar uma questão menos importante do que uma maior ferida para lidar no momento, porque você não quer olhar de novo para essa decepção tão grande, para esse marco que foi na sua vida, que de certa forma até fez você mudar o jeito de olhar, de viver, porque como essa ferida está aberta, você teve alguns comportamentos que foi modificado para tentar agir, evitando sempre que isso se repita na sua vida. Só que isso faz com que você sempre bote peso, tenha um olhar mais pesado para as coisas. Por exemplo, se você foi uma pessoa que foi traída no passado, pode ser que você sempre esteja olhando para as novas oportunidades que aparecem, seja de amigos, seja de relacionamento, com um olhar mais assim, será que essa pessoa está tentando me trair? Será que ela vai passar a perna? Eu sinto uma coisa assim, de sempre tentar pensar demais à frente, só que esse pensar demais à frente faz com que você mine as suas energias, porque você está sempre pensando demais, tentando prever o futuro. Não tem como a gente prever o futuro, e se você tentar o tempo todo se esquivar das dores de uma forma mais automática, vai fazer com que você sempre tenha, como é que eu posso falar, mais ações excessivamente na defensiva. Não vai conseguir ser espontâneo, você não vai conseguir mostrar às pessoas novas da sua vida quem você verdadeiramente é, porque você vai estar sempre com medo de que algo possa te machucar. Então você vai estar sempre com as suas barreiras levantadas. Então, por exemplo, se a gente estiver falando mesmo de um relacionamento, como que você quer criar um novo relacionamento? Como que você quer se entregar a alguém se você não se permite ser você mesmo, não se permite mostrar às outras pessoas na qual você quer se relacionar quem você de fato é? E também tem uma coisa assim de estar excessivamente olhando para o progresso das pessoas, né? Porque a gente meio que falando, não aprova aprovação alheia. Não espere a aprovação alheia para satisfazer as suas conquistas. Seja seu maior fã, mas também não use os outros como modelo. Então eu sinto que, por exemplo, pode ser que você esteja sempre pensando, eu já fiz muito trabalho interno meu, então eu acho que eu tô bem. Aquela pessoa... E aí se a gente... Vou continuar usando o exemplo de relacionamento, porque acho que faz sentido. Vocês vão conseguir ter uma visão do que eu quero dizer. Se você, por exemplo, faz seu trabalho interno, mas por algum motivo você não está conseguindo avançar, porque você está com muito medo de olhar para essa ferida grande. E aí você fica sempre pensando, mas tudo bem, eu já fiz muito trabalho interno. E olha aquela pessoa lá, aquela pessoa tá ao caco, sabe? E aí isso faz com que você tire o foco de si e comece a se comparar excessivamente com os outros. Isso não faz com que você avance. Isso faz com que você também crie um olhar julgador demais para as pessoas, às vezes se achando até melhor demais do que os outros. Então tem que ter um pouco cuidado disso, porque o nosso parâmetro tem que ser sempre a gente, quem a gente foi no passado, quem a gente está sendo hoje, quais são as nossas escolhas, para onde a gente está indo. Porque se a gente não tiver o tempo todo focado na gente
e presente no momento de fazer as escolhas, a gente vai sempre recorrer ao passado, por mais que às vezes a gente nem perceba. Pode ser que, por exemplo, você não veja que você está sendo excessivamente na defensiva, quando você, no passado, você era defensiva de uma forma, e aí você acabou adaptando a forma de ser defensiva para um outro jeito atualmente hoje. Então, quando alguém te pergunta se você é uma pessoa que fica muito na defensiva, você fala que não, porque você fala que no passado você era de tal jeito, e aí hoje você é de outro. Mas você não está vendo que você está repetindo sim um padrão, você apenas está fazendo de uma forma diferente, mas intrinsecamente é a mesma coisa. Então tem que ter um pouco cuidado disso, tá? E também, né, aqui tá pedindo para que você tenha cuidado para não estar fazendo coisas demais na sua vida, porque isso vai fazer com que você se sobrecarregue. E também não tenha foco nas coisas que são de fato importantes. Às vezes pode ser que esse querer fazer excessivamente as coisas, estar sempre muito atarefado, seja um jeito de você fugir do seu processo interno que você tem que fazer aqui. Valete de espadas. Essa energia de valete de espadas, como veio falando, para você não usar os outros de modelo, eu sinto que vem muito numa energia assim, de talvez você esteja fofocando demais sobre a vida dos outros, ou tendo... Como é que eu posso falar? Mas a maior energia que eu sinto é essa de fofoca mesmo, sabe? E tá tudo bem, sabe? As pessoas fofocam, gente, mas eu sinto que tá tendo demais na sua vida fofoca. E aí, esse fofocar demais tá fazendo com que aumente esse seu julgamento das pessoas. Você tem uma sensação, às vezes, de que você tá sendo muito melhor que os outros, então tem que ter muito cuidado aqui pra você não ter aquela soberba de achar que porque você tá fazendo o seu processo de autoconhecimento, isso quer dizer que você é uma pessoa que é muito melhor que os outros. Tem que ter um pouco de cuidado disso, tá, gente? 2 de espadas. Tá vendo? Esse 2 de espadas vem me falando o quê? Que você não tá tendo foco, que você às vezes está fingindo não enxergar que tem que fazer algo, porque é mais fácil não ter que encarar a dor. Isso já foi algo de muito sofrimento pra você, então, sabe, às vezes dá até uma sensação de cansaço, de, pô, eu tenho que olhar pra isso mesmo? Não tem pra onde fugir, porque por mais que você não queira olhar, isso tá fazendo com que você tome muitas decisões na sua vida de forma errada e não é errada, né, mas poderia ser melhor, de uma forma muito... A autossabotagem tá aí, às vezes gritando, só que você não vê. A morte. Tá vendo? Então tem que finalizar esse ciclo. Pode ser um ciclo de 13 anos aqui. 13, 2 anos ou 9. Já deu esse ciclo. Esse ciclo de olhar demasiadamente para os outros, de não focar em si mesmo, de sempre querer, de certa forma... Eu sinto que às vezes isso nem é consciente, né? Então não vou falar que é maldade. Eu não sinto que essa forma que você faz, às vezes, fofoca, eu não sinto que como é que eu posso falar? Pra diminuir alguém. Você não tem esse intuito, mas de certa forma acontece. Sete de copas, tá vendo? Tem alguma ilusão aí, você tá... Tem alguma ilusão que você tá achando que é caminho. Nove de paus. Seis de espadas. Tá vendo? Você tá muito cansado disso. E você pode estar muito cansado não só da dor interna,
mas também desse excesso de coisas que você tenta fazer no externo para não olhar para o interno. E aí parece que, como veio esse 6 de espadas junto com a morte, que pode ser que tenha alguma viagem que te ajude nessa transição, a você ter esse entendimento maior do que você precisa finalizar. Porque às vezes a gente acredita fielmente que botou o ponto final em algo, e aí quando a gente tem um outro tipo de olhar, de outro tipo de situação, com outras pessoas, eu sinto que você vai entender o que faltava. Porque às vezes pode ser que esse tipo de atitude você achava que na verdade não era ligada a essa dor que você não quer olhar. Você acreditasse talvez que fosse de outra. Eu sinto uma certa confusão aqui, às vezes, de entender de onde que tá vindo os seus gatilhos e a sua forma de agir. Nossa, vamos aceitar. Caiu 6 de copas, aqui falando do passado, 66, com 3 de paus, 3 de espadas. Ou seja, algo que você, quando você estava nessa situação, você olhava para essa situação sempre com um olhar de isso vai crescer, isso vai dar em algo. Era algo que você botou muita paixão, você botou muita fé, você se esforçou muito para isso, porque você sempre estava olhando para o futuro. Por mais que às vezes você sentisse que estava difícil, você pensava, não, isso vai compensar. Só que eu acho que quando você olhava muito para o futuro, achando que as coisas iam melhorar, fazia com que você criasse uma ilusão maior, porque você não via o que estava acontecendo agora e não tomava as melhores decisões naquele momento. Isso fez com que você criasse expectativas muito grandes e no final a queda foi maior ainda. Então foi uma dor muito intensa de você acreditar que aquilo era só uma fase, que tudo ia acontecer bem, e no final não. No final foi até pior do que você esperava. E pode ser que essa ilusão que você criou, né, de ficar sempre olhando para o futuro e imaginando que as coisas iam melhorar, de certa forma eu sinto que é um apego. Um apego a... Como é que eu posso falar isso? Mas primeiro as coisas já estavam, de certa forma, desenhadas de um jeito que você conseguia enxergar o futuro. Então, como é que eu posso falar isso? Por exemplo, se você estava num relacionamento, pode ser que você estava num relacionamento sério, morando junto, que vocês já estavam até com pedido de noivado e faltava só casar, e você já imaginava criando uma família com aquela pessoa, e aí na realidade foi tudo por água abaixo. Você pode ter descoberto aqui uma traição no meio disso tudo. Então a expectativa foi muito grande e a queda te abalou de uma forma que fez com que você também tivesse muita dificuldade de ter confiança nas suas escolhas. Parece que você sente que agora não tem tanto discernimento para entender o que é bom ou não para você. Porque como você escolheu isso, escolheu essa pessoa e no final teve tanta decepção, de certa forma, eu sinto que tem até uma culpa, assim, de você, como é que eu não vi isso antes? Ou como que eu não saí disso antes? O carro. Só que agora você vai sair. Vai sair disso internamente, porque eu sinto que você já saiu de forma externa. A força. 7 de copas. Novamente com o Cavaleiro de Ouros. Então parece que você está nesse processo de entender tudo que aconteceu com você nessa situação há muito tempo. E foi um processo lento, um processo demorado, um processo que muitas vezes fez com que você também se enxergasse melhor as suas sombras. Só que tem uma questão aqui muito grande com ilusão. Parece que você se ilude muito fácil. Você não consegue aceitar a vida, as pessoas como elas são. Você cria uma historinha na sua cabeça, talvez para tentar conseguir, como é que eu posso falar? Ou ver as coisas de uma forma mais alegre, ou... Porque
porque você não tá aguentando a vida pesada do jeito que é, e você cria uma ilusão, só que por esse caminho não vai dar certo. Valete de copas. Esse valete de copas junto com o carro e a força vem falando o quê? Que é o momento de você trabalhar o seu emocional aqui. Parece que não é sua mente que tem esse gatilho de criar ilusões. É o seu emocional, é uma dor, um abandono, uma falta emocional que faz você criar isso. Rainha de espadas. Então, 6 de copas. Então aqui é o momento de você cortar o passado e também se responsabilizar pelas escolhas que você teve. Isso não quer dizer que se você foi vítima de algum abuso, de algo assim, que você é culpada. Não tem nada a ver nesse caso, gente, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, se você já estava nesse relacionamento e você via como as coisas estavam indo, você também tem que se responsabilizar. O que você fez que você sabe que ajudou a estimular o processo, sabe? Porque às vezes a gente tem momentos de estar muito instável emocionalmente e de falar coisas que não deveria, de machucar outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente é malvado ou que a gente queira machucar o outro. Às vezes isso acontece, faz parte da vida, a gente é humano e não pode se culpar por conta disso, mas também não pode negar a sua responsabilidade nos processos, porque senão isso faz com que você tenha um olhar para si de vítima, e aí você nunca vai curar a situação se você continuar nesse olhar de vítima. Você não é vítima da situação. E aí eu vou novamente reiterar aqui, não estou falando aqui de nenhum tipo de abuso, gente. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de um abuso psicológico, eu quis dizer mais no quesito de abuso físico. Você consegue normalmente enxergar que a pessoa está passando o seu limite, que ela está sendo... como é que eu posso falar? Uma pessoa que não te respeita. Você consegue ir enxergando isso. Então, nesse quesito, você consegue impor limite, você consegue ficar ou não nessa situação, ou ser mais ríspida ou não, sabe? De alguma forma tem como você conseguir barrar essa situação. Então, aqui, por você não ter barrado, de certa forma você tem responsabilidade. Isso não tira de forma alguma a responsabilidade também do outro. Por mais que o outro tenha uma maior responsabilidade, você também tem que se responsabilizar pelas suas ações. Isso não quer dizer também se culpar, é só se responsabilizar, entender o que você fez no processo que ajudou. E também se perdoar, porque no passado você tinha uma outra visão, um outro olhar para o mundo, uma outra consciência, não tinha como você saber. Então se perdoe, também seja uma pessoa muito acolhedora com você nesses momentos de olhar para suas feridas, para que você se cure e não fique aumentando esse lado julgador, esse lado, de certa forma, até retaliativo, porque às vezes eu sinto que essa rainha de pés, às vezes, quando quer muita perfeição, ela é malvada com ela em pensamentos e com os outros. Então tem que ter cuidado, tá? Fundo de deck, 4 de ouros, que pra mim faz total sentido, porque a gente já falou aqui sobre um apego que você teve pra ter se mantido nessa situação, certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo!